Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vocês estão felizes nesta noite? Então dá um glória a Deus bem alto aí. Oh, aleluia. Oh, glória. Irmãos, foi falado pra gente, como a gente está estudando o livro de Atos. Então o pastor Nelson disse que este mês aqui nós vamos ficar então no livro de Atos. Então a palavra hoje, eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia em Atos capítulo 10, amém? Eu quero louvar a Deus também por todos os irmãos que estão nas redes sociais, na internet. Fique conosco, você vai ser grandemente abençoado, amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Glória a Deus, irmão. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos ler do 1 ao 6, e depois a gente discorre o texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou acompanhar no telão aí. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta, um memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Amém, queridos? Até aqui, a gente vai discorrer o texto, que é um texto abençoado, muito grande, e glória a Deus por isso. O livro de Atos, há uma tremenda, irmãos, presença do Espírito Santo na igreja primitiva. Ali iniciava a igreja primitiva. E o nosso Senhor nosso Senhor Jesus usava Pedro e usava os apóstolos grandemente para curar, para libertar. E a gente vê, irmãos, no capítulo 9, Pedro, ele cura Enéas. Pedro, ele ressuscita Dorcas, uma mulher piedosa. Grandes milagres os apóstolos faziam, estavam fazendo, iam ser grandemente usados. E é tremendo, irmãos, que chega no versículo 10, a gente vê um mover tremendo, que é o maior dos milagres, que é o milagre da conversão, da salvação em Cristo Jesus. E toda a conversão, irmãos, por que é o maior milagre, irmãos? Porque lá, irmãos, porque aqui a gente vai receber milagres e glória a Deus por isso. Mas quando a gente se converte, um querido familiar se converte, a sua família é convertida, e aí nós vamos estar na glória com o Senhor, de eternidade, eternidade, nós vamos estar com o Senhor. Então a conversão é um dos maiores milagres, irmãos, amém? E aqui a Bíblia descreve sobre Cornélio, um homem gentil, porque a Bíblia, ela trata de dois tipos de povos. Ou o povo era judeu, ou era não judeu, era gentil. E a Bíblia diz sobre Cornélio, ele era um homem, a Bíblia diz aqui que ele era um centurião da corte chamada italiana. O que era um centurião?
Um centurião, como se fosse hoje, era um capitão. Só que lá ele cuidava de 100 soldados, era uma centúria. Então ele comandava 100 soldados. Era um homem que tinha uma patente alta. Ficava em Cesareia, era das cidades ali, onde tinha o quartel-general. E esse homem, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Então, Cornélio, a Bíblia diz que ele temia Deus. É interessante, irmãos, que as nações, todas as nações, eram politeístas, e os romanos também eram politeístas. O que era um politeísta? É um povo que adorava vários deuses. Mas esse homem chama a atenção de todos hoje, por quê? Hoje vai chamar muita atenção, porque ele abraça o judaísmo. E de contínuo aqui a Bíblia fala tremendamente deste homem, por quê? Porque ele larga todos esses deuses para ficar com o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus, irmãos? O nosso Deus. Aí você pergunta, mas como um homem gentil? Irmão, nós vamos ver algumas características deste homem. Que coisa tremenda, irmãos. De dar até uma inveja santa de tudo que ele está fazendo aqui. É verdade. Então vamos ver algumas características dele. No versículo 2, veja comigo, olha. Ele era um homem piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, ao qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Se você pensar, irmãos, em um gentil, porque todo o povo de Israel, todos os judeus, eles não misturavam, irmãos. Então este homem, ele não entrava na sinagoga, ele não podia entrar, não tinha como, porque não tinha como fazer juntos. Eles eram considerados imundos. O povo era considerado que cuidava, que adorava outros deuses. Eles não entravam na sinagoga. Então eles não tinham como entrar. Esse homem não tinha como entrar. Ele deve ter tido algum relacionamento com algum amigo, judeus, irmãos. Ouvido alguma pregação na época. Como João Batista, ele pregava no deserto. E lá tinha todo tipo de pessoa. Tinha lá os saduceus, os fariseus, e tinha também os soldados. Pode ser que ele tenha ouvido falar, e Deus toca no coração dele, desse gentil, e ele adora esse Deus. A primeira coisa que a gente aprende, irmãos, que ele era um homem piedoso. O que é ser um homem piedoso? Ele tem um relacionamento com Deus e também com o próximo. E não dá para tirar a piedade, é junta com o amor, com a caridade. Então esse homem era piedoso, ele tinha um relacionamento com Deus, ele era temente a Deus. E temor de Deus, irmãos, é ter medo de Deus. E é interessante que o Salomão diz assim, lá em Provérbios, que a sabedoria, o princípio de sabedoria é temer a Deus. E de tudo que ele passou, o próprio Salomão, que depois na velhice dele, ele se desviou, e na velhice dele, tudo que ele passou, no final lá de Eclesiastes, na velhice, ele diz assim, de tudo o que se faz, o importante, o certo, é temer a Deus. Você teme a Deus, querido? Dá um glória a Deus, irmãos. Porque a gente cristão tem que temer a Deus, tem que ter medo mesmo de Deus. Porque, irmãos, se porventura você está na mão do inimigo, Deus pode te tirar. Mas horrenda é a coisa estar nas mãos do Deus vivo. Então, irmão, nós temos que ter medo de Deus. Ter medo de Deus é você andar
corretamente, andar de acordo com como Deus quer para a tua vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. Amém, queridos? Então, este homem era piedoso, era temente a Deus, com toda a sua casa. E em terceiro lugar, irmãos, ele era um homem generoso. Ele diz assim no versículo 2 ainda, qual fazia muitas esmolas ao povo. Então, não só dentro da casa dele, porque ele era um homem, irmãos, que tinha uma patente, provavelmente ganhava bem. Então, ele tratava da família, cuidava da família, que ele diz aqui, olha, não somente da tua casa, mas como os outros. Então, irmãos, ele cuidava bonitinho da tua casa, da casa dele, dos filhos, da esposa. Mas também, irmãos, ele era generoso com o povo. Ele abriu o bolso para dar, irmãos. A gente tem o costume, a gente sempre fala que o bolso é o último a se converter, né? Mas esse homem abria o coração para ajudar as pessoas, os necessitados. A Bíblia diz que o generoso prosperará. Então, ser generoso, irmãos, é muito importante. Você poder ajudar o próximo. Não só os seus que estão ao redor, mas ajudar o próximo. Amém? Aleluia. Ele era um líder, irmãos. Ele tinha, olha só, irmãos. Isso aí é coisa linda. Olha só. Ele tinha uma vida devocional. De contínuo orava a Deus, no versículo 2. E no 4 diz assim também, ao qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas chegaram diante de Deus. Irmãos, que bênção. Esse homem é uma bênção, irmão. O que faltava para esse homem aí? Olha os predicados, olha os adjetivos deste homem. Ele era líder dentro e fora da casa, dando bons testemunhos. E aqui pega para nós, irmão, testemunho. Olha só o que este homem aqui, ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e retirando-se, no versículo 7 diz assim, ó, e retirando-se o anjo que lhe falava, chamou os 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado, dos que estavam ao serviço, e havendo-lhes contatados, enviou a Jope. Quem estava em Jope? Pedro. Estava lá o Pedrão em Jope. Deus já estava tratando do Pedro lá. Nós vamos chegar lá. E ele fala assim, olha. E havendo-lhes contatado tudo, os enviados lá de Cornélio mandaram, Cornélio mandou lá os emissários dele lá falar com Pedro, e eles foram. E olha que quando chegou lá, eles deram tudo o que o anjo falou para ele. Aí ele falou assim, ó, e havendo-lhe contatados tudo, no versículo 8, os enviou a Jope. E eles disseram, Cornélio, o centurião, falando para Pedro, Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho. Tem bom testemunho. Versículo 22. Versículo 22. E disseram, Cornélio, centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Amém. Está aí no telão, irmãos. Você tem dado bom testemunho? Eita, irmão. Às vezes a gente chega na igreja, dá um glória a Deus, aleluia. Aí vai aí das portas para fora. E aí, irmãos, lá no trabalho, lá no meio da sua família, a gente tem que dar um bom testemunho, irmãos. E o bom testemunho, irmãos, não é o falar, né? Não é o abrir da boca, porque muita gente fala, às vezes fala muito, irmãos, boca aberta, e aí entra mosca, entra mosquito. Mas, irmãos, o bom testemunho se dá, às vezes, irmão, lá no seu quadradinho, lá na sua empresa,
lá na sua família, mas se dá com ações, com atitudes. Às vezes, irmão, com obediência às autoridades. Lá na sua empresa, obedece o seu chefe. Na igreja, obedece o seu pastor, que é uma autoridade eclesiástica. No trânsito, irmão? Misericórdia, hein? A gente fala assim, olha, é difícil, irmãos. É difícil. Porque lá no trânsito também tem as autoridades. A polícia é uma autoridade. Então, em todo lugar, você tem que dar um bom testemunho. E este homem aqui, gentil, ele dava um bom testemunho. Ele tinha, irmãos, uma vida devocional. Você tem orado a Deus? A gente comentou aí, até na escola dominical, a pastora também falou. Porque, irmão, a vida devocional nossa é muito importante. Estou em correr, irmãos. A vida devocional nossa é muito importante. Porque eu tinha falado, estava comentando até com a minha esposa, né? A gente levanta, eu falo de mim mesmo, a gente levanta, irmãos, e se a gente não tiver um tempo para Deus, a gente começa o dia, e quando você vê, já terminou, de tantas ocupações que tem. Então, irmão, separa um período para o Senhor, para você orar, para você buscar a presença de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, faça isso. Aleluia. Dá um glória a Deus, irmão, está muito... Glória a Deus. Está muito parado aí, irmão. Vamos lá, vamos seguindo. Ele diz assim, olha. Este homem, com todos esses adjetivos, foi como os louvores que foram entoados aqui. A gente tem que ter o quê? Sede de Deus. Sede. Esse homem tinha sede. Ele não podia entrar na sinagoga. Ele estava com o coração, irmãos. Ele queria ouvir a palavra de Deus. E não podia, irmãos. Muitas vezes tantas pessoas, irmãos, eu quero dizer que às vezes tem oportunidade de estar na casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor e não vem. Às vezes qualquer coisinha, lógico, irmãos, um chega cansado, trabalha, tudo quanto é coisa, e às vezes não dá tempo. Mas, querido, faça um esforcinho, vem para a presença de Deus, louvar a Deus. E Deus, irmãos, tratou de tudo na vida de Cornélio. Ele envia o anjo fala para Cornélio, vai lá, falar com Pedro, na casa de um tal, de Simão Curtidor, ele está lá, Pedro está lá, vai lá, aí ele manda os emissários, e chega lá, enquanto ele chega lá, Pedro está lá na casa desse homem, olha a profissão desse homem, Simão Curtidor. Os judeus, irmãos, eles não podiam tocar em coisa morta. Pedro já estava sendo ali trabalhado. Por quê? A profissão curtidor, irmãos, trabalha com couro. E couro, irmãos, o animal tem que estar morto. Ele não podia tocar. Então Pedro estava na casa desse homem. Deus já está ali trabalhando. Os homens chegando na casa desse homem. Lá de Simão, Pedro está lá. E aí, a Bíblia diz que por volta de meio-dia, Pedro vai lá para a varanda, a orar. E chegando, irmãos, lá começou a orar e teve fome. A Bíblia diz que ele teve fome. E aí foi preparar. Quando ele vai preparar, irmãos, o almoço, que era meio-dia, Deus dá uma visão. Ele é arrebatado os sentidos dele. Deus dá uma visão para ele. Começa a descer um vaso, irmãos, com um lençol grande, com animais, com quadrúpedes, aves, todo tipo de animais impuros, onde está descrito lá em Levíticos no capítulo 11. Por quê, irmãos? Porque os judeus não podiam tocar nisso, não podiam comer esse tipo de carne, e Deus manda ali para Pedro, pega, mata e come, 3 vezes, irmãos. E Pedro, não, Senhor, eu não vou comer isso aí não posso comer isso daí. Eu não como, eu não coloco coisa comum e nem impura na minha boca, eu não vou não. Deus fala para ele, Pedro, pega, mata e come. E aí, irmãos, o lençol se recolheu e Pedro entendeu. Porque aqui, irmãos, não se tratava do cardápio. Aliás, a carne de porco é muito saborosa, né?
A gente fala muito dos animais, mas a carne de porco é saborosa, um torresminho, uma pururuca, oh glória, irmãos. Ora a Deus e manda para dentro. Bacon, oh, manda para dentro. Coisa linda, irmãos. Pode comer, irmão, não tem problema não. Coisa linda. Não estava se tratando do cardápio, mas sim, irmãos, tratando de Pedro, porque Pedro, em hipótese alguma, ia pregar para um gentil, porque isso era da tradição judaica. Aquilo Deus tinha que trabalhar com Pedro. Pedro precisava ministrar, pregar Jesus Cristo para Cornélio. Aqueles homens foram lá, e Deus falou para ele, o Espírito Santo falou para Pedro: Pedro, vai com eles, não titubeia não, vai com eles. E lá vai Pedro com eles. Coisa linda, irmãos, que Deus faz, o plano que Deus faz. Envia um anjo, fala para Cornélio, Cornélio obedece, envia os homens, mostra para Pedro, que era para pregar para os gentios. É por isso que nós estamos aqui até hoje, irmãos, para que esse evangelho chegasse até aqui. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Eita glória! Que coisa linda, irmãos. Coisa tremenda, irmãos. E aí Pedro chega na casa de Cornélio. Deus preparou Pedro para receber os emissários de Cornélio. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Aonde o evangelho chega, aonde ele chega, os preconceitos caem por terra. Tudo cai por terra, irmão. O evangelho chegou. Toda a religião, tudo aquele dogma, tudo cai por terra, irmãos, porque é pregado a Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, irmãos. E ele chega lá, e acontece algo tremendo, irmãos. Deus trabalhou na vida de Cornélio e trabalhou na vida de Pedro. E Pedro chega lá na casa desse oficial, e o versículo 25 diz assim, ó, 25 e 26. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se aos seus pés, o adorou. Por que ele adorou Pedro, irmãos? Porque ainda não tinha sido anunciada a Cristo, ele não sabia. Agora, irmãos, era impensável um centurião romano se prostrar a um judeu. Então a gente vê de um lado a humildade deste homem, com tudo aquilo que ele tinha, os adjetivos que a gente já falou, e ele se prostrou a esse homem, e adorou a Pedro. Ele não sabia, mas eu te falo nessa noite, quantos estão adorando Pedro hoje, até hoje, irmãos? Adora a imagem, irmãos, adora o homem. A gente tem que adorar Jesus Cristo, o nosso Senhor, amém? Mas Pedro tomou ele pela mão, e disse para ele, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Pedro falou para ele, não se prostra diante de mim não, eu sou homem. E Pedro vendo todo com aquelas pessoas, por quê, irmãos? Porque este homem, irmãos, ele preparou a casa, ele chamou as pessoas próximas, ele preparou o culto, ele preparou para que chegasse o homem de Deus, para pregar a palavra, ele estava sedento. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse assim, quem tem sede, vem a mim e beba. E ele estava sedento. Esse Pedro, irmão, esse Pedro chega na casa, vê todo mundo, tudo preparado, e ele fala assim, e Pedro fala assim para todo mundo, hoje eu vejo que Deus não faz acepção de pessoas. Então a palavra é para chegar para os gentios, é para chegar para o espírita, é para chegar, irmãos, para todos que precisam, e todos precisam de Jesus, porque Jesus fala, sem mim não podeis fazer nada. Ele fala para todo aquele pessoal, irmãos. Ele abriu a casa dele. A gente abre a nossa casa para tantas coisas, irmãos. Abre a nossa casa para um churrasco. Abre a nossa casa para o aniversário. Que bênção, irmãos, é bênção.
abre a nossa casa, irmãos, ali, churrasquinho, às vezes passa um jogo do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, calma aí, do São Paulo, do Santos. Mas eu pergunto para você nessa noite, você tem aberto a casa, irmãos, a sua casa, e chamar um homem de Deus para fazer um culto de adoração, um culto de ação de graças? Oh, irmãos, é coisa linda. Cornélios preparou tudo. E quando Pedro chega, Pedro começa a ministrar a palavra. Ele começa a ministrar Jesus Cristo. Aleluia. Ele fala quem era, e ele começa a falar de Jesus, todas as obras que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus fez na terra, que Deus ungiu ele com o Espírito Santo e com poder, que ele ascendeu aos céus, que ele foi crucificado, morto, e ressuscitou o terceiro dia, depois ascendeu aos céus, está à direita do Pai. E quando Pedro, irmãos, ministrava a palavra, e no 44 diz assim, e dizendo Pedro ainda estas palavras, Pedro ministrando o Evangelho, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, aleluia. E os fiéis que eram da circuncisão, todos que tinham vindo a Pedro, maravilharam-se de que o Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro, pode alguém porventura recusar água, para que sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por mais alguns dias. Amém, irmãos? Deus tem um plano na tua vida. Diga para o teu irmão, Deus tem um plano na tua vida. Deus tem um plano, irmãos. Deus tinha um plano na vida de Cornélio. Deus tinha um plano na vida de Pedro, de tratar Pedro. Pedro era uma bênção, irmão, curava, no nome de Jesus, libertava, ressuscitou mortos. Pedro, irmãos, foi uma bênção na vida de Cornélios. Cornélios, irmãos, estava pertinho da porta, pertinho, só faltava uma coisa, um detalhezinho, conhecer a palavra. Jesus Cristo é a porta, pertinho da porta, porque, irmãos, tem tantas pessoas que estão pertinho da porta, irmãos, só falta isso, conhecer a Jesus. Nós precisamos falar do nosso Senhor, precisamos, irmãos, dos nossos entes queridos, lá no trabalho, para que a gente possa também, irmãos, compartilhar com esta bênção que um dia chegou para mim e para você, que é a salvação. Hoje, irmãos, a palavra é essa, é conversão, a salvação. É salvação, irmãos. Andar com Jesus Cristo foi a melhor coisa que aconteceu na minha e na sua vida. O plano de Deus para mim e para a tua vida. Por mais que a gente precisa, sim, irmãos, dos milagres. Mas, irmãos, eu peço para você nessa noite, fique firme na presença do Senhor. Fique firme, irmãos. Fique firme. Amém, queridos? Amém. Aplauda o Senhor Jesus.